Vamos decodificar hoje um tema que é super importante, mas que, nossa, é cercado de mitos: o cuidado com os dentes durante a gravidez. É uma preocupação que aparece para muita gente que está esperando um bebê e a gente vai separar aqui o que é fato e o que é só história. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que já bota a gente para pensar. O que de fato é mais perigoso durante a gestação, ir ao dentista ou deixar uma dor de dente para lá? Olha, a resposta pode surpreender. Existe um medo muito comum, sabe? Quase um instinto de evitar o dentista quando se está grávida. E é uma preocupação super compreensível, claro, vem daquele desejo de proteger o bebê a todo custo. Só que essa crença que está tão espalhada precisa ser olhada com mais calma, com base no que a ciência de verdade nos diz. E aqui está o ponto central que muda toda a nossa perspectiva. Gravidez é um estado fisiológico, é uma fase natural da vida. Não é uma doença que impede alguém de receber cuidados de saúde que são essenciais. Entender isso é, sem dúvida, o primeiro passo para tomar as decisões certas. Então, se o risco não é bem o que parece, onde ele está de verdade? Vamos investigar o que as evidências mostram como a verdadeira ameaça para a saúde da gestante e do bebê. Essa imagem aqui coloca tudo em perspectiva. De um lado da balança, a gente tem o medo do tratamento. Do outro lado, o perigo real, documentado de uma infecção. E nisso a ciência é bem clara. Uma infecção ativa no corpo representa um risco muito, mas muito maior do que um procedimento no dentista feito com toda a segurança. Vamos pensar nessa analogia, que é bem forte. Se uma gestante tivesse uma infecção urinária ou intestinal, o médico ia dizer para esperar o bebê nascer para só então tratar? Claro que não. A primeira atitude seria combater a infecção na hora. Então, por que uma infecção na boca deveria ser tratada de um jeito diferente, né? E os perigos não são teoria, eles são bem concretos. Bactérias de uma infecção na gengiva, por exemplo, podem cair na corrente sanguínea e acabar causando um monte de complicações, como o parto prematuro e o baixo peso do bebê ao nascer. Isso sem falar que a dor e a própria infecção geram um estresse no corpo que por si só já não faz bem nenhum. Ok, então já entendemos que tratar é fundamental. A pergunta agora é: como fazer isso de forma segura? Vamos então para um guia prático para a gente navegar pelo tratamento odontológico em cada fase da gestação. O timing aqui é super importante. No primeiro trimestre, a gente foca em prevenção e urgências, porque é um período bem delicado de formação. Já o segundo trimestre é considerado o momento mais seguro para fazer a maioria dos tratamentos necessários. E no terceiro, o foco volta-se às emergências, mas com uma atenção toda especial ao conforto da gestante, por causa do tamanho da barriga. Agora vamos para outra grande fonte de ansiedade, a radiação do raio-x. É seguro fazer uma radiografia no dentista durante a gravidez? A resposta curta é sim, desde que todas as precauções sejam tomadas direitinho. A palavra-chave aqui é proteção. Usando um avental de chumbo que protege o abdômen e a tireoide e com os equipamentos digitais modernos que usam doses mínimas de radiação, a exposição que chegaria no feto é simplesmente insignificante, praticamente zero. É um procedimento totalmente seguro quando bem feito. Mas vale a pena notar que tem uma exceção importante, viu? As tomografias computadorizadas, essas envolvem uma dose de radiação muito maior e por isso geralmente devem ser evitadas. Elas só são cogitadas em situações de muita emergência, quando o benefício de fazer o exame é claramente maior que o risco. E além da parte técnica, o conforto da gestante é essencial. Coisas como medir a pressão arterial antes de começar são importantes. E um detalhe que é crucial, principalmente no final da gravidez, é a posição na cadeira. A gestante não deve ficar totalmente deitada de costas, porque isso pode comprimir alguns vasos sanguíneos importantes. Uma simples inclinação para o lado esquerdo já resolve tudo. Bom, agora a gente chega num ponto super crítico: os medicamentos. O que pode e, mais importante ainda, o que não pode ser usado durante a gestação. Essa tabela aqui resume os principais remédios que pedem mais cautela. Por exemplo, anti-inflamatórios que a gente usa no dia a dia, como o ibuprofeno, podem acabar interferindo no trabalho de parto se usados no finalzinho da gestação. Alguns anestésicos locais específicos podem diminuir o ritmo do coração do feto, enquanto certos sedativos estão ligados a riscos de malformações. A orientação é sempre ir pela alternativa que tem um maior histórico de segurança. A mensagem final sobre isso é que a informação é a melhor ferramenta. Qualquer dúvida sobre um remédio tem que ser esclarecida lendo a bula e, o mais importante, conversando com o obstetra e com o dentista. A comunicação entre os profissionais de saúde é fundamental. Mas olha, o cuidado não termina com o nascimento do bebê. E durante a amamentação, as regras continuam as mesmas?
Vamos entender como proceder nessa fase. A regra aqui é bem simples e direta. A maioria dos medicamentos que a gente evita durante a gravidez também deve ser evitada durante a amamentação. Isso porque muitas substâncias podem passar para o bebê pelo leite materno. A prioridade sempre é a segurança dele. Se tem uma única ideia para levar de toda essa nossa análise, é esta aqui. O grande vilão não é o tratamento no dentista, e sim a infecção que não é tratada. Cuidar da saúde da boca é parte essencial do cuidado com a gravidez, como um todo. E a gente termina com uma última reflexão. A informação dá poder para agir. Saber que o cuidado é seguro transforma o medo em prevenção. O passo mais importante é sempre aquele que se dá em direção ao cuidado consciente, seja marcando um check-up preventivo ou simplesmente conversando com um profissional de saúde. Cuidar da saúde começa com a decisão de se informar.